pai e filho, 2 homens, são acusados de ameaçar a família do Schumacher, de divulgar fotos atuais de Michael Schumacher na Dark Web. Como vocês se lembram, o multicampeão de Fórmula 1, heptacampeão de Fórmula 1, para muitos o maior, se não o maior, um dos maiores pilotos de todos os tempos, sofreu um acidente numa estação de esqui, aí as imagens do resgate, em 2013 na França. Desde então, a família fez uma opção de manter sigilo absoluto sobre o estado de saúde do Schumacher. A única coisa que se sabe é que ele teve sequelas permanentes desse acidente. Agora, qual o grau de comprometimento cognitivo, físico dele, ninguém sabe absolutamente nada. O que se sabe e se supõe é que é grave, afinal de contas, nunca mais foi vista nenhuma imagem do piloto alemão, não é? E a família quer manter as coisas assim. Portanto, a vida deve seguir assim, respeitando o que a família que cuida dele preza. Mas tem pilantra em todo canto do mundo. Gente tentando ganhar dinheiro com o sofrimento alheio aqui. Por isso que quando muita gente diz o seguinte, porque eu não gosto dessa expressão, não uso essa expressão, e acho que a gente deveria pensar muito bem, porque ela alimenta um sentimento de... como é que era aquela expressão que o Nelson Rodrigues usava? Não é transtorno, síndrome de vira-lata. Né? Ela estimula a nossa síndrome de vira-lata, um vira-latismo que não tem razão de ser, porque só no Brasil, é claro que a gente tem características aqui como nação, como país, que são nossas, assim como outros países têm os seus problemas. Nós não vivemos cotidianamente na França, nós não passamos o dia a dia no Suriname, na Argentina, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Índia, e fatalmente os moradores desses países têm suas queixas a respeito dos seus países. Tem sensação de injustiça, sensação de que eles não recebem a atenção devida em um ou outro aspecto. Todo mundo tem queixas e todo mundo tem problemas. É claro que em uns países os problemas são mais evidentes do que em outros, mas não tenham dúvidas de que em todo lugar as pessoas reclamam de tudo. Então essa coisa de que só no Brasil, porque se fosse não sei onde, eu evito usar esse tipo de expressão, porque acho que ela alimenta uma coisa que a gente tem problema e conhecemos os nossos problemas, mas outros países também têm os seus problemas. Então vamos trabalhar para melhorar e não ficar com essa lamúria permanente de que porque só o Brasil, porque o Brasil, o Brasil, não sei o quê. Pilantra, por exemplo. Se isso acontecesse no Brasil, mas é brasileiro, né? Tem em todo lugar, tem aqui, tem na Suíça também, né? Pai e filho acusados na Alemanha de chantagear a família de Michael Schumacher, ameaçaram divulgar fotos recentes do ex-piloto na Dark Web. Para não fazer isso, chantagearam a família de Schumacher, cobrando milhões de euros, ainda segundo promotores que estão investigando o caso. As informações são da agência Reuters. Eles iriam publicar fotos do estado de saúde atual de Michael Schumacher, ou seja, de Michael Schumacher agora, na chamada Dark Web, que é um termo que se refere a páginas de internet que não são acessíveis por navegadores comuns. A gente ouve falar muito nessa expressão, não é, Vinícius? Quando há esses ataques em escolas, feito geralmente por aluno, ex-aluno. Combinado na Dark Web. Ele frequentava a Dark Web. Na Dark Web, pessoas o estimularam a cometer o ataque. É como se fosse o fundo do mar, né? Na internet. Um lugar onde as pessoas não são vistas, não são identificadas, os acontecimentos não são acompanhados por pais, por responsáveis, por autoridades. É como se fosse uma zona livre de fiscalização. E quando esse Dark Web vem à superfície, geralmente traz coisas ruins, como ataque à escola, como planejamento de assassinato, como discurso racista, xenófobo, até a divulgação de fotos íntimas de alguém que tem a saúde comprometida e a família quer preservar a imagem, uma decisão da família. O caso foi revelado quando os promotores disseram ter encontrado fotos privadas da família do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Ou seja, as fotos existem, elas são verdadeiras e por alguma razão elas foram parar na mão dessas pessoas que passaram a achacar a família do Schumacher.
A promotoria não divulgou mais detalhes do caso, sob a alegação de segredo de justiça. A única coisa que se sabe é que os suspeitos são pai e filho, 2 marmanjos, 53 e 30 anos. Olha. O pai seria a segurança de uma casa noturna. Os suspeitos estariam ameaçando a família de Schumacher, iriam divulgar as imagens obtidas na Dark Web, a não ser que recebessem milhões de euros em troca das fotos, segundo os promotores do caso. O estado de saúde de Schumacher é mantido em segredo pela família desde 2013, quando ele sofreu esse acidente na França. Relatos de pessoas próximas dão conta de que Schumacher sofreu sequelas neurológicas permanentes após ter batido a cabeça. A mulher dele, Corina, e o círculo familiar mantêm detalhes sobre o estado de saúde do piloto sob máximo sigilo e não divulgam imagens do ex-piloto desde então. É uma demanda da família, não cabe contestação, porque é uma decisão que a família tomou a respeito do estado de saúde do ex-piloto. Ao que tudo indica, ele não tem condição de opinar sobre isso. Não é? O estado de saúde é grave, deve ser gravíssimo. Mas pilantra tem em todo lugar do mundo, né, Vinícius? Em todo lugar. Agora, as fotos existem, não é? E se chegou a esses dois, é possível que tenha chegado a outras mãos também. E não é difícil imaginar que em algum momento elas vão surgir, né? O que é de uma agressividade terrível, né? Sim, e eu me lembro, era muito... Pô, molequinho, mas gostava muito de Fórmula 1, assistia direto com meu pai. Eu lembro de uma galera que falava assim, pô, mas também, né, o Schumacher, pô, ele faz a pole position e depois ele fica em primeira corrida inteira, como se fosse algo muito fácil. No fim das contas, o cara era técnico demais, ele era muito bom piloto, ele tinha fãs ao redor do mundo inteiro. E hoje em dia a gente vê como que é difícil você largar na primeira posição e manter essa posição durante toda a corrida. E o Schumacher era mestre em fazer isso. Ganhou 7 vezes a Fórmula 1, que é o suprassumo do automobilismo mundial. Então tem fãs ao redor do mundo inteiro. E a família, pensando nos fãs, no que era melhor para o Schumacher, para a imagem dele, essa imagem de um cara atleta, de um cara campeão, entendeu que não quer que a atual aparência física dessa pessoa que representa tudo isso para o esporte seja publicada, seja divulgada. A gente não sabe a condição dele. Então o que a família quer tem que ser respeitado, independentemente do grau de ser muito fã ou pouco fã, de gostar muito ou gostar pouco. Não cabe essa decisão a mais ninguém. Quando aparecem 2 pessoas, a gente não sabe ainda como elas tiveram acesso a essas imagens. Se de fato eles têm acesso, eles estão dizendo que têm. E que eles vão divulgar, se não receber aí uma bolada, uma grana, uma fortuna. Então, olha, pra mim, Rafa, tem que ser preso, entendeu? Se de fato eles têm essas imagens, como que eles fizeram essas imagens? Né? E a partir do momento que você tenta chantagear uma pessoa, você está cometendo um crime. Então você precisa ser preso. As autoridades têm que investigar e têm que prender aqui pai e filho, porque eles são criminosos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.